Boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar mais uma live, mais um papo de crente por aqui. Vou esperar aí o pessoal entrar, mas já quero dar aí essa introdução. Vamos lá. Boa noite, pastora Ana Paula. Eu vou aqui compartilhando aqui para o pessoal poder entrar, tá? Se a senhora puder fazer o mesmo também, vamos lá, vamos compartilhar para que as pessoas possam já entrando nessa live, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixa eu aqui compartilhando. Só um minuto, gente. Vamos lá compartilhando aqui. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Se puder já ir compartilhando a nossa live. Eu já vou chamar a pastora aqui pra gente poder iniciar a live. Tá bom, pastora? Já te chamo. A paz do Senhor, Vânia. Tudo bem, minha irmã? Diz pra mim aí de qual cidade você é. Já vai colocando aí nos comentários pra eu poder te conhecer. E é isso. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Boa noite, Silas. Tudo bem? Silas, se você puder, compartilhe a live aí para poder ajudar, tá bom? Vinhedo, São Paulo. Nossa, Vânia, que legal. Seja bem-vinda por aqui, viu? Seja muito bem-vinda por aqui. Boa noite, André. É André, né? É isso. É isso, gente. A live fica salva aqui no perfil. E eu já vou começar para que a gente possa não perder mais tempo. A live tá um pouquinho atrasada. Já peço desculpa para vocês. Aconteceu algum problema com a minha ring light. Mas em nome de Jesus estamos aqui, né? O propósito não pode parar. E é isso, gente. A paz do Senhor para quem tá entrando. E quem tá entrando aí, se puder ir compartilhando, tá bom? Para que mais pessoas possam estar aqui nessa live, para que possam escutar desse testemunho maravilhoso que a pastora Ana Paula tem. Opa, peraí. Quase que eu cancelei a live aqui, gente. Mas amém, gente, é isso. Eu vou fazer uma oração e já chamo a pastora, tá bom, pastora? Pra gente poder começar. Enquanto isso, vamos compartilhando aí para outras pessoas já irem entrando na nossa live. Pai querido, já quero te agradecer, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor Jesus, por aquilo que tu és, Pai, porque tu és um Deus fiel na nossa vida, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, Pai. Eu já coloco, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Eu te coloco, Senhor, essa live, Senhor Jesus, nessa rede social, Senhor Jesus, onde o Senhor, Pai, me colocou para estar aqui, Senhor Jesus, falando, Senhor Jesus, pregando a Tua palavra, Senhor, com outras pessoas, convidados ao qual o Senhor Jesus tem colocado no meu coração, Pai. Eu te apresento essa live porque eu sei, Senhor Jesus, que essa live ela não é para que eu possa conseguir mais seguidores, Senhor Jesus, status, mas que possa ser alcançado, Senhor Jesus, a vida de outras pessoas, que possa ser alcançado, Senhor Jesus, o coração daquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti, Pai. Eu já te apresento, Senhor Jesus, a vida da pastora Ana Paula, Senhor, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, Pai, tocar, Senhor Jesus, a sua vida, Senhor Jesus, que o Senhor possa direcionar, Senhor Jesus, a fala, Senhor Jesus, tudo aquilo que ela for compartilhar conosco, Pai, que não seja apenas, Senhor Jesus, palavras ao vento, mas que seja aquilo que o Senhor
for a direcionar, Senhor Jesus, porque como eu disse, Pai, essa live tem um propósito, e o propósito é alcançar, Senhor Jesus, o coração de todas as pessoas que estarão nessa live, Pai. As pessoas que estarão nessa live são pessoas escolhidas por Ti nessa noite, Pai. Por isso, eu já te agradeço, porque eu sei que já está feito, Senhor Jesus, na vida de todas essas pessoas, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus bom, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, Pai. Amém. Amém, gente. Vamos começar então a nossa live. Pastora, já pode mandar aí o convite para eu poder aceitar aqui pra gente começar? Raíssa, compartilha a live aí, irmã. Compartilha aí com a Danaila, compartilha aí com o pessoal da igreja, tá bom? Vai compartilhando aí. Pastora, pode mandar o convite? Que eu já te aceito pra gente poder começar. Gente, eu tô numa sede. Misericórdia, mas vai dar certo. E, gente, eu já vou falar de uma vez. Se vocês quiserem, durante a live, tirarem print, podem tirar o print, depois vocês podem me marcar, marca a pastora pra gente poder repostar, tá bom? Tem um destaque aqui no meu Instagram que se chama Tô na Live. E é exatamente para isso, para que vocês possam tirar esse print, depois a gente reposta e fica salvo lá, tá bom? Aqui, deixa eu aceitar a pastora. Cadê? Boa noite, Jaci. Edirley, a Aline, já falei, né? Raíssa, André, a paz do Senhor para todo mundo. A paz do Senhor. Paz, tudo bom, minha querida? Tem graças a Deus. Bom, pastora, eu já peço desculpa mais uma vez, no início da live eu falei. Tive um problema aqui com a minha ring light, mas em nome de Jesus, tá tudo certo, vamos prosseguir, né? O propósito não pode parar. Não é? É verdade. É isso. Pastora, vou pedir, né, para que a senhora possa se apresentar, e aí é com você. Pode ficar à vontade, tá bom? E é isso. Tá bom. Eu me chamo Ana Paula Evangelista. Sou pastora já há praticamente 7 anos, uma igreja chamada Refúgio de Deus, aqui em Sorocaba. E somente agradecer ao Senhor porque Ele tem sido muito bom para com as nossas vidas. Eu quero já deixar aqui um versículo que vai embasar muito daquilo que nós iremos falar. Quando você me pediu um tema, na hora o Senhor colocou no meu coração: a fé nos dá poder para agir. Então, é através da fé que você vai ver a mudança, que você vai ver o agir de Deus. Eu quero já deixar um abraço aqui para as minhas ovelhas que estão aqui, a Fernanda, a Yubi, a Jéssica. Deus abençoe vocês, eu amo vocês. A todos que estão participando, e creio que esse testemunho é para te impulsionar. Ainda que você não esteja passando por um processo num casamento, mas esse testemunho te impulsiona a mostrar que através da oração, da busca, as coisas podem mudar na sua vida. Eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 6, o versículo 16, que vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa palavra ela é muito poderosa, porque aqui está dizendo: embraçando sempre o escudo da fé, carregando sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Como é que eu vou fazer com que esses dardos de Satanás eles não venham sobre a minha vida? Quando eu começo a agir pela fé e eu creio diante da palavra que o Senhor tem nos dado. Porque a palavra que muda a circunstância é a palavra que muda qualquer decreto que venha sobre a sua vida. E o meu testemunho é exatamente isso. Como né, muitas pessoas já ouviram, as minhas ovelhas sabem disso já, porque eu sempre preguei isso, né? Eu nunca imaginei que o meu testemunho iria alcançar tantas vidas como tem alcançado.
Só que hoje eu entendo o que o Senhor dizia para mim lá atrás. O que eu faço hoje, tu não entendes, vai entender lá na frente. Eu não posso falar de algo que eu não passo. Eu não posso dizer para você permanecer diante de uma situação se eu nunca vivi aquela situação que você está vivendo. Eu fiquei 8 meses sem meu esposo na igreja. Eu me converti, vai fazer já 13 anos que eu me converti, e me converti diante de um culto de garagem, aonde eu precisava demais, um mover de Deus sobre a minha vida. Só que era sobre a minha vida. Só que o que acontece? O meu esposo, ele não gostava muito. Meu irmão era convertido na época, e foi através do meu irmão que eu vim para Jesus. Quando meu irmão ia lá, falava as coisas, meu marido falava, ai, coisa de louco, ai, seu irmão é louco. E como eu não servia ao Senhor ainda, eu entrava na ideia dele que era coisa de louco mesmo. Só que quando eu fui me convertir, eu entendi que Jesus, ele era o suficiente que eu precisava para toda a minha vida. Uma pessoa que, na verdade, eu cresci no catolicismo, mas não era praticante. Eu ia de vez em quando, mas eu entendo que servir a Cristo é você colocar um pouco dele sobre a sua vida. Você saber o que pode, o que não pode diante da palavra, diante do evangelho. E você ter renúncias. Isso é servir ao Senhor. E ali eu comecei a renunciar à minha vida, às minhas vontades, às minhas vaidades, para que de fato o Senhor pudesse agir. E quando eu cheguei na minha casa, e eu disse para ele que eu tinha aceitado a Jesus, ele não gostou nem um pouco, ele ficou bravo, mas enfim, era uma escolha minha. Só que quando eu levei Jesus para minha casa, eu tinha consciência de que era algo extraordinário que eu estava levando. Porque eu sabia que não era só mais um momento, eu sabia que não era mais uma coisa que eu vivia no mundo, porque no mundo a gente vive de momentos. Só que momentos, eles passam. Momentos não são eternos. Momentos, eles não trazem algo sobre a tua vida, uma cura, uma transformação. E ali eu comecei a buscar a Deus. Eu ia de segunda a segunda na igreja. E era interessante porque ele brigava comigo, ele xingava, mas ele me levava na igreja. E eu lembro que eu entrava chorando e eu saía chorando de lá porque Deus falava tanto comigo, tanto comigo. Só que diante dessa palavra aqui, que eu quero deixar para você, era tantos dardos que Satanás lançava sobre a minha vida, que se eu permanecesse diante da presença do Senhor, ele ia acabar com a minha vida, ia acabar com a minha família. Quando eu comecei a entender que eu precisava orar e buscar ao Senhor, muitas vezes eu estava orando de madrugada, eu sentia um medo tão grande, e eu parava de orar. E aí o Senhor foi me ensinando que não era eu que tinha que pedir a oração para alguém, mas eu precisava aprender a orar e a batalhar dentro da minha casa. Então hoje eu entendo os processos que eu vivi. Os processos que eu vivi, muitas vezes, eu vivi sozinha. Eu não tive alguém que foi lá e, vamos, eu vou orar com você, eu vou fazer campanha com você, vamos, eu vou na tua casa, eu vou fazer um culto. Eu não tinha isso. O Senhor foi me ensinando dia a dia o que eu precisava fazer. E o meu esposo, cada dia, muito mais rebelde, muito mais bravo. E é interessante que eu digo que ele sempre foi um marido muito bom. A gente nunca teve problema nenhum enquanto eu estava no mundo. Quando eu fui para a igreja, as coisas mudaram. E ele continuava sendo um marido bom. Só que eu entendi que a minha luta não era contra ele, mas a minha luta era quem estava agindo através dele. Porque existia uma potestade. Porque você acha que... Hoje eu entendo que o inimigo não queria que a gente estivesse juntos. Porque olha hoje o que a gente vive. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento transformado diante do Senhor. Ele é um homem de Deus, é o meu pastor. Fazemos a obra juntos. Vivemos uma vida em comunhão, porque a gente já está junto há 23 anos de casados. Temos 3 filhos. E o inimigo não queria. Ele queria o quê? Me paralisar. Porque ele me paralisando, ele paralisava
toda a obra que o Senhor tinha na nossa vida. Só que eu quero deixar para a sua vida isso. Não deixe de acreditar e crer naquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não deixe de acreditar e crer que Ele pode mudar toda a circunstância, porque não há decreto algum que seja maior do que aquilo que o Senhor nos prometeu, do que aquilo que o Senhor nos garante. Aí chegou um determinado momento de que eu fui me batizar. E quando eu fui me batizar, eu cheguei para ele e disse para ele que eu precisava me batizar, porque eu tinha essa necessidade de me batizar. E ele falou que não era da vontade dele, mas que ele não poderia me impedir de que eu me batizasse. E eu lembro que a gente começou a todo o processo do batismo e tudo, na igreja onde eu congregava na época, que era a Assembleia de Deus. E quando eu fui me batizar, eu falei para ele se ele iria no meu batismo, ele falou que iria. E um dia antes do meu batismo, eu me batizei num sábado, no final da tarde. Na sexta-feira, de sexta para sábado, na madrugada, eu tive uma luta espiritual muito grande. Era algo que dizia para mim a todo tempo que ia acabar com o meu casamento. Se eu continuasse, permanecesse com com a vontade de permanecer na presença do Senhor, o inimigo, ele dizia claramente para mim, e era algo assim, irmã, tão audível, que eu escutava que, de fato, o inimigo ia acabar com tudo. Chegou na madrugada, que ele trabalhava à noite, era como se uma tela abrisse na parede, e eu via meu marido com uma outra mulher, e o inimigo dizia, se você permanecer, eu vou colocar outra pessoa na vida dele, eu vou acabar com o seu relacionamento. Naquele dia, o Senhor me disse que era para me ler Jó. E eu comecei a ler o capítulo de Jó e fui lendo. Eu li Jó numa noite. E ali o Senhor falou muito comigo sobre o livro de Jó. Ali o Senhor falou muito comigo que o inimigo, ele só toca aonde o Senhor permite o Senhor tocar. O inimigo, ele só consegue tocar naquilo que o Senhor permite, porque o Senhor sabe da minha e da sua fidelidade para com ele. E o Senhor dizia para mim que o inimigo não ia tocar. E naquele dia eu lembro que algo dizia para mim, quando ele chegar, você vai brigar com ele. E aí eu fui tomar um banho, e no banho era aquele sentimento de ira. Na verdade, eu nem sabia o porquê eu estava sentindo aquilo, porque ele não tinha me feito nada. Meu esposo não tinha feito nada. E ali eu lembro que uma voz suave disse para mim assim, hoje você será minha. Hoje, de fato, você vai me mostrar que você me escolheu. O Senhor dizia assim para mim, o inimigo pode tocar na sua saúde, ele pode tocar na sua vida financeira, ele pode tocar no seu casamento, mas hoje a sua alma, ela é minha. Você, a partir de hoje, é minha. E ali encheu meu coração. Eu lembro que eu fui e ele chegou, eu me troquei, ele chegou, eu fui lá, eu abracei ele, eu disse que eu amava ele, e ali eu fiquei o dia inteiro sem dormir, mas com aquele sentimento no meu coração, tipo, será que é isso mesmo? Será que eu devo mesmo me batizar? Era algo muito forte, e eu fui me batizar. E ali ele disse que iria comigo, ele acabou levando meu filho mais velho na casa do meu sogro e não voltou. Ele voltou no final do meu batismo, eu já tinha me batizado. E foi interessante que quando eu estava parada para me batizar, as pessoas falavam tantas coisas para mim, mas a única coisa que eu pedia para o Senhor é que eu precisava saber que Ele estava comigo. Eu queria sentir a mão dele sobre a minha vida, que Ele iria caminhar comigo, porque não estava sendo fácil aquela caminhada. Não estava sendo fácil eu vivenciar tudo aquilo. Mas se eu queria saber que Ele estava comigo. Eu lembro que quando eu desci as águas do batismo e quando eu fui levantada das águas, eu senti uma mão que colocava no meu ombro e era uma mão, uma sensação maravilhosa diante daquela mão. Eu lembro que eu continuei andando, eu fui, me olhei no espelho e quando eu me olhei no espelho já não era mais a mesma Ana Paula, era uma outra Ana Paula que estava ali. E o Senhor foi me dando forças, eu fui ganhando forças diante do Senhor. Ganhando forças porque eu comecei a aprender a combater. Eu aprendi a combater todas as artimanhas de Satanás. Porque o que ele quer
é nos mostrar o contrário. E quando a gente escuta Ele, quando a gente foca muito naquilo que a gente está vivendo, quando eu foco muito na minha situação, na minha dor, é aí que Ele ganha força. Porque é nisso que Ele quer que eu venha concentrar toda a minha energia, naquilo que eu não vejo. Só que o Senhor dizia para mim, confia em mim, me adore e permaneça diante da minha presença. E ali eu fui andando com o Senhor. Ali eu fui pedindo ao Senhor que me direcionasse. Muitas coisas eu vivi. Eu falo que se eu for contar 8 meses, foram tantas coisas, tantas coisas. Mas teve um dia que o Senhor dizia para mim que eu precisava ser uma mulher sábia para edificar a minha casa. E eu não era sábia. Porque quando ele brigava, eu brigava também. Quando ele xingava, eu xingava também. E aí um dia o Senhor disse muito claro para mim, enquanto você for tola, a sua casa será destruída. E eu falava para o Senhor, Senhor, mas como eu tenho que ser sábia? Sábia é eu fazer tudo para agradar Ele? E o Senhor dizia, não. Sábia é você me ouvir naquilo que eu vou te direcionar. Sábia é isso. Às vezes a gente fala para mulheres, precisa ser sábia, a mulher sábia edifica a tua casa. A mulher acha que ser sábia é levar o prato de comida todo dia para o seu marido. A mulher acha que ser sábia é deixar a casa limpa. Não, não é. Isso não é ser sábia. Isso, na verdade, é o nosso dever. E levar a comida para o marido, a gente tem que de vez em quando fazer. Eu faço isso, eu levo todos os dias, até hoje, eu levo todos os dias café da manhã na cama para o meu esposo. Às vezes troca, às vezes ele leva para mim. Mas a maioria das vezes sou eu, porque eu levanto cedo para ir para o estúdio, eu preparo o café da manhã dele, levo na cama e a gente toma juntos. Mas eu faço isso porque eu preciso ser sábia? Não, eu faço isso para agradar a ele. Eu faço isso porque é uma forma de demonstrar que eu amo ele. E o Senhor dizia para mim, sábia não é isso, filha. Sábia é você pedir direção para você conduzir o seu casamento, o seu relacionamento. Porque muitas vezes nós queremos conduzir o nosso casamento do nosso jeito. E a gente faz o quê? A gente coloca tudo a perder. E ali o Senhor foi me direcionando. Como que eu tinha que orar, como que eu tinha que agir com ele, como que ele iria ver que realmente eu era uma mulher nova. Se eu gritava, se eu brigava, se eu fazia escândalo. Porque não é você ser transformada de fora, mas é você ser transformada de dentro para fora. Às vezes as pessoas veem até a gente que estamos transformada, mas de fato quem eu sou dentro de mim? E o que vai fazer com que as pessoas mudem ao meu redor não é aquilo que eu sou por fora, mas é o que eu sou por dentro de fato. E ele diz hoje, ele sempre diz isso, que ele foi santificado porque havia uma mulher que se santificou dentro da casa. Quer dizer, um homem a qual um dia brigou, a qual um dia falou tantas coisas, hoje é um homem que ele veio e fala, não, realmente, eu me converti porque ela buscou. Então foi isso que nos aconteceu. Eu comecei a ser sábia, a pedir direção para Deus. Ao invés de brigar, eu me calava. Quando ele discutia, eu não falava nada. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando assim, se fosse eu tinha metido um pontapé. E não, casamento para mim, eu casei uma única vez. É para sempre. E eu vou lutar. E se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Porque não é só o meu casamento, é a minha família. É o pai dos meus filhos. É o homem que eu me apaixonei quando eu tinha 16 anos de idade. Eu não posso achar que se meu casamento hoje não dá certo, eu vou arrumar um outro lá e vai ser bom, porque não vai. Não é porque o de hoje não deu certo que o outro vai dar certo. Sabe o que é? Nós precisamos mudarmos. Eu preciso ser curada para que a outra pessoa seja curada também. Eu preciso ser curada para mim poder conduzir a minha família de uma forma diferente. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu comecei a pedir ao Senhor a direção, eu comecei a pedir ao Senhor para que me ensinasse, e Ele começou a me ensinar, dia a dia, todos os dias. E a gente é ensinado até hoje, todos os dias. Porque todos os dias o Senhor permite situações na nossa vida para ele pensar, para Ele ver como é que minha filha vai reagir diante de tal situação. E ali a gente passou um processo. O meu marido, ele nunca foi de beber, ele nunca usou droga. E quando eu me converti, ele começou a beber e começou a se drogar também. E eu vejo a mão de Deus nisso, né? Eu vejo a mão que cuidou dele em todo o tempo. E eram coisas que eu não sabia. Eu sabia que às vezes ele bebia porque eu sentia cheiro. E eu sabia às
vezes que ele estava fazendo alguma coisa, porque às vezes eu sentia um cheiro diferente. Ele tinha uma banda de rock e todas as vezes alguns dias das semanas, ele ia ensaiar. Só que ele sempre foi um marido muito correto, muito honesto. Ele tinha o horário de ele sair, ele tinha o horário dele voltar. E eu sabia onde ele estava. Porque antigamente eu frequentava os lugares com ele, mas depois, quando eu fui servir ao Senhor, eu já não frequentava mais. É isso que eu quero também deixar. Às vezes as pessoas, elas não renunciam porque têm medo de perder a pessoa. E não entende que o fato de você renunciar é aí que você está ganhando a pessoa. Porque quando nós renunciamos por causa de um amor maior que é Cristo, aí o Senhor começa a cuidar da nossa vida. Eu nunca tive medo de perder o meu marido porque eu estava renunciando todas as coisas que era da minha carne. Mas muitas vezes vinha aquele medo, Senhor, e se acontecer tal coisa? E o Senhor dizia para mim, permaneça confiando, permaneça me adorando. E é exatamente essa palavra. Quando eu tenho o escudo da fé, o que acontece? Quando eu creio, eu tenho fé naquilo que o Senhor tem falado para mim, eu tenho fé na palavra do Senhor. A palavra está dizendo aqui, ó, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando eu, de verdade, eu creio naquilo que o Senhor me prometeu, o inimigo não vai conseguir armar situações e nem lançar setas malignas dizendo para mim que vai acabar ou que vai acontecer algo contrário. Quando eu tenho realmente a plena convicção daquilo que o Senhor tem falado comigo. E chegou um momento na minha vida que é exatamente isso que eu comecei a ter, a convicção, ainda que eu não via, mas eu tinha a certeza que o Senhor estava trabalhando na nossa vida. E ali a gente foi indo. E o interessante que eu não contei no meu testemunho, mas todas as vezes que eu ia para o culto e ele estava trabalhando, ele me ligava. O combinado era ele me ligar 10 horas da noite. Então, terminava o culto 9h30, eu saía rapidinho do culto e ia para casa. E ele me ligava, que ele estava no trabalho, ele trabalhava à noite. E aí ele falava para mim, você está bem? Está tudo bem? Já chegou? E eu, não, já cheguei, está tudo bem. E começava a falar as coisas do que estava acontecendo ali em casa. Aí, quando eu ia falar da palavra de Deus, porque todas as vezes eu falava para ele, hoje foi pregado isso, Deus falou isso comigo, Deus falou de você comigo, Deus falou isso, e contava para ele. Ele fala até hoje que quando ele ouvia eu falar da igreja, o que Deus tinha falado, ele escutava uma voz dizendo assim para ele, blá, 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 blá. Ele não escutava o que eu falava. Ele só escutava quando eu falava as coisas normais de casa. Mas quando eu falava da palavra, o que Deus tinha falado, ele não conseguia ouvir. E eu lembro também que ele sempre falava que ele queria a mulher dele do mundo, por conta de vestes, por conta da mulher que eu era. Na verdade, é que nem hoje eu entendo, ele estava acostumado a uma mulher. E, de repente, houve uma transformação. E o inimigo fazia o quê? Você não gosta dela sim. Então, a mente dele era, não é essa minha mulher. A minha mulher que eu quero, a minha mulher que eu tenho é outra mulher. Então, não era ele. Eu comecei a entender que era o próprio Satanás que tinha tomado a mente dele, né? Tomado a mente dele. E nós que servimos ao Senhor, nós compreendemos isso. Nós sabemos o quanto o inimigo, ele opera na mente das pessoas. E ali ele fala que quando ele me via arrumada para ir para a igreja, ele olhava e dizia, nossa, como ela tá linda. Uma voz dizia para ele, você não gosta dela assim. Ele fala que era nítido. E ali já mudava. E eu sabia que não era ele, porque eu via o rosto dele diferente. E interessante que um dia eu falei para o Senhor que eu não queria mais lutar contra ele, porque a minha luta dia a dia na minha casa era contra o meu marido. Eu estava guerreando contra ele. Enquanto eu estava guerreando contra ele, o inimigo estava operando. Porque eu estava guerreando contra o homem que eu amava. E não contra aquilo que operava nele. E um dia eu fui orar e eu falei para o Senhor, Senhor, me mostra. Me mostra com quem eu estou lutando. Me mostra se eu estou lutando com meu marido ou se é alguma coisa, Senhor, que tem operado na vida dele. E ali o Senhor me mostrou que a minha luta não era contra o meu esposo, o Ricardo, mas era contra toda a potestade que estava tomando a mente dele e a vida dele, querendo destruir a nossa casa. Quando o Senhor me mostrou de fato com quem eu estava lutando, é aí que eu me posicionei de verdade. Aí que eu entendi que as armas que eu tinha que usar não eram as armas que o mundo me mostrava, não eram as armas naturais que usamos,
mas era a arma poderosa em Deus. Então, é isso que eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida, porque a gente continua lutando. Eu falo que hoje, graças a Deus, meu casamento foi restaurado, eu tenho uma vida abençoada com a minha família, mas nós temos outras lutas e que nós temos que guerrear diante da oração, diante do poder de Deus. E, e aí foi passando o tempo, aí quando chegou, eu me batizei no dia 2 de junho, eu me batizei. Quando foi meados de agosto, um dia normal. Para mim era normal porque a gente tinha as nossas lutas, né? Às vezes ele brigava, até eu contei no podcast que ele, um dia, para não bater em mim, ele quebrou um ventilador. E isso foi muito forte para mim, porque o Ricardo, ele nunca levantou a mão para mim. O Ricardo, ele nunca falou palavrão para mim, nunca, nada, nada. O Ricardo sempre foi um homem maravilhoso. Mas aí eu entendi que não era ele que era o inimigo. E ali o Senhor me disse, a mulher sábia. E naquele dia, ele, para não bater em mim, ele quebrou em pedacinhos um ventilador. Ele começou a discutir por uma situação que não tinha necessidade disso. E aí ele começou a pegar o ventilador e maiar o ventilador. E ele dizia, eu estou arrebentando esse ventilador para não arrebentar você. E ali eu lavando louça, chorando, né, de costa para ele, com meu coração apertado, pedindo ao Senhor para que não permitisse, né, que ele fizesse alguma coisa, que ele viesse para cima de mim. E aí ele terminou de quebrar tudo e bateu a porta. E ali eu fiquei pensando, eu falei, Deus do céu, o que eu vou fazer? E fiquei ali falando com o Senhor, chorando, no desespero, né? E aí o Senhor disse para mim assim, prepara o prato de comida dele e leva para ele. E eu disse para o Senhor, não. Depois de tudo que ele fez, falei, Senhor, como que o Senhor pode me pedir uma coisa dessa? E o Senhor bradava dentro de mim. Faz o prato dele e leva para ele. Aí eu fui lá, obediente ao Senhor, fiz o pratinho dele, levei para ele, não disse nada, levei no quarto, deixei em cima da rack do quarto e vim embora para a cozinha. Passou-se um determinado tempo, ele voltou e ali ele me pediu perdão, disse que não sabia por que tinha feito aquilo, mas eu disse que eu tinha perdoado. E uma coisa também que eu quero deixar claro, quando a palavra vai dizer assim, guarda sobre tudo o que se deve guardar, guardar o teu coração. Por que eu digo isso? Porque tudo que cai no nosso coração é um alimento para me deixar com vida ou morte. Porque a minha vida depende do meu coração. Então eu vejo que o Senhor, ele guardou de todas as palavras que eu ouvi, de todas as situações que eu vivi, o Senhor guardou o meu coração. Porque eu conseguia orar por ele. Eu conseguia orar por ele de uma forma, assim, inexplicável. Eu sempre estava ali orando por ele. E a minha oração não era para ele ser pastor, não era para ele ser um homem de Deus, não. A minha oração era para que ele entendesse o meu chamado, para que ele entendesse o que o Senhor me chamou, porque o Senhor tinha me chamado e eu tinha entendido essa graça. E para ele entender que o Senhor mudou dentro de mim e que eu era feliz com Jesus, para que ele também fosse feliz. Ainda que nós tivéssemos que ir só na igreja, ficar sentadinho e ir embora, era só isso que eu pedia. Mas aí, que nem a gente diz, o Senhor, ele faz abundantemente além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Só que tem que casar sempre com o propósito de Deus. Qual era o maior propósito? Era essa, de que nós fizéssemos a vontade de Deus, pregássemos a palavra de Deus. E aquele dia, passou aquele dia, daí logo um pouquinho mais para frente, ele acordou de manhã cedo um dia, e aí teve um dia também que eu estava num culto, e era assim, eu estava nos cultos, ele ficava me ligando, que horas que eu ia embora, e eu ficava desesperada, porque muitas vezes eu ia de carona com algumas irmãs, e eu ficava desesperada. Eu lembro que uma vez eu cheguei muito tarde, eram umas 11 horas eu cheguei do culto, e ele estava dormindo. Ali eu fui orando para que ele não brigasse comigo, mas ali o Senhor apaziguou tudo,
e ali o Senhor cuidou, ele não brigou nem nada, e foram várias vezes. E uma coisa interessante também, eu não sabia dirigir. E o meu irmão, quando ele ia para o culto e ele levava algum irmão, ele não gostava de me levar junto, porque ele dizia que o meu esposo não era convertido, então não era lícito que eu estivesse no carro com ele. Ainda eu falava para ele, mas eu tô com você, você é meu irmão. Ele falava, não, eu não vou te levar. Então muitas vezes eu tinha que ir para a igreja a pé, ou muitas vezes eu tinha que pegar o ônibus e ir para a igreja. Só que eu ia. Eu não faltava um culto. Só que daí eu tinha um carro e às vezes, né, eu falei para ele, falei assim, bem que você podia me ensinar a dirigir, para mim ir para a igreja, depois eu tiro carta. Aí ele falou, tá bom, vou te ensinar. Ele me ensinou a dirigir, mesmo sabendo que eu queria dirigir para ir para a igreja. Ele me ensinou, foi ele que me ensinou a dirigir. E ali ele me ensinou, acho que me ensinou 2 dias, 3 dias. Depois já disse para ele, eu vou pegar o carro e vou para a igreja. Ele, tudo bem. Eu levava ele trabalhar e ia para a igreja. Eu levava ele trabalhar e ia para a igreja. Então, assim, por mais que ele tivesse ali do jeito que ele estava, né, com a visão dele fechada, com a mente dele, né, tomada pelas situações, ele fez aquilo que era necessário, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que conduziu ali, né? E ali eu comecei a dirigir, comecei a ir para os cultos, sem depender de ninguém, né? Eu mesma ia, eu mesma dirigia, e eu falo, até brinco com ele que eu aprendi a dirigir com o melhor motorista, melhor instrutor, porque ele me ensinou muito bem, e hoje, né, se eu dirijo bem, é porque ele me ensinou. E aí eu lembro que um dia ele acordou de manhã, do nada, e ele disse que ele queria o divórcio. Nesse todo esse tempo de que o Senhor foi trabalhando na minha vida, eu fui aprendendo a orar de madrugada, a ler a palavra. Então, todos os dias eu lia a palavra, eu orava, eu tinha minha vida com Deus, minha comunhão com Deus. Só que nesse dia de manhã ele acordou e ele disse que ele queria o divórcio, que ele não queria mais ficar casado comigo. E virava e mexia, ele falava para mim, eu não aguento mais, porque tudo é Deus. Porque ele falava alguma coisa, eu falava assim, eu vou ver com Deus, eu vou falar com Deus, eu vou orar. E tudo era Deus. E ali ele falou para mim, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero viver minha vida. Vai viver a sua vida com Deus, já que é isso que você quer. E eu quero divórcio. Naquele dia, na hora veio um desespero, né? Porque você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que você está fazendo de errado? Se o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem direcionado a minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. O interessante, irmã, é que antes disso, eu fui num culto e um pregador pregando, e ele pregava sobre Abraão. E o Senhor sempre falava que ele tinha que ser a prioridade, o Senhor precisava ser a prioridade. E por muitas vezes na minha vida, eu coloquei meu casamento e coloquei o meu esposo como uma prioridade. E nesse culto, eu lembro que esse pregador pregando, ele dizia, Deus está falando com alguém aqui que você precisa colocar Deus como prioridade. E ele começou a pregar a palavra tão poderosa de Abraão, aonde ele dizia assim, Abraão, ele não questionou aquilo que ele ouviu. Ele ouviu e ele obedeceu. Só que Abraão, ele tinha a plena convicção de que alguma coisa Deus ia fazer. Porque no meio do caminho, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer o que ele vai dizer ali para os rapazes que estavam com ele? Ele vai dizer exatamente essa palavra. Ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, mas adorar a Deus e logo voltaremos. Então ele tinha plena convicção que ele iria subir para fazer o propósito que Deus tinha mandado, mas que ele iria voltar com o menino. Então isso foi algo assim muito poderoso que Deus falou comigo. E eu entendi aquilo. Eu entendi que eu precisava entregar algo para Deus. E eu via como se eu subindo com meu esposo, e lá eu colocava e dizia para o Senhor, Senhor, está aqui o meu esposo, está aqui o meu casamento, está aqui o meu amor por ele. A partir de hoje, o Senhor será a minha prioridade. A partir de hoje, eu não vou ter medo de perder meu casamento, eu não vou ter medo de perder o meu marido, porque eu sei que o Senhor está fazendo. Eu lembro que eu cheguei nesse dia e falei para ele, falei, hoje eu entreguei você para Deus. Ele disse, você ficou louca. Porque era isso que ele dizia para mim. E nesse dia que ele me pediu o divórcio, eu disse para o Senhor, falei, Senhor, eu fiz tudo. Eu coloquei o Senhor como minha prioridade. Eu entendi quem o Senhor é para minha vida.
E ali o Senhor dizia para mim que eu precisava fazer algo que eu nunca tinha feito. E o Senhor bradava dentro do meu coração, dizendo para mim assim: toque em mim como você nunca tocou. Você precisa tocar em mim. Aí eu falava: Senhor, mas tocar como? Fazer o quê? E na hora veio a palavra da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor dizia para mim: toque em mim como aquela mulher tocou. Porque aquela mulher tinha uma necessidade tão grande. E ela entendeu que ela precisava romper uma situação. E muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes nós nos paralisamos diante das adversidades, das circunstâncias, e o Senhor só está dando uma ordem para nós: rompa essa situação. Rompa esse impedimento que está acontecendo. Às vezes o Senhor permite situações exatamente para isso, para Ele ver como é que vai ser a nossa reação. Porque orar não é só orar, mas como eu reajo diante das situações. Eu me frustro, eu me prostro diante das adversidades e, de fato, dou legalidade para o inimigo agir, ou eu, de fato, vou crer naquilo que o Senhor tem me falado e eu vou me posicionar reagindo diante de tal situação. E ali eu peguei e eu falei: Senhor, eu nunca jejuei, eu nunca subi no monte. Eu sempre digo assim, gente, orar em qualquer canto. Você pode orar no banheiro, você pode orar no carro, você pode orar no ônibus, você pode orar em qualquer lugar. Mas eu digo assim, que orar no monte é um sacrifício. Por quê? Porque eu tenho que me deslocar da minha casa. Eu tenho que sair do meu conforto para ir a um determinado lugar. Jesus, quantas vezes Jesus foi orar no monte? Quando ele precisava de algo, quando o coração dele estava aflito, quando algo acontecia, aonde é que Jesus ele ia? No monte, falar com o Pai. E é isso. Ali eu entendi, eu disse: Senhor, eu vou jejuar e vou subir no monte. E fui trabalhar. Eu fui trabalhar enquanto eu andava para chegar no meu trabalho. Eu fiz um propósito orando na rua mesmo, falando para o Senhor que eu iria jejuar até 11 horas da noite. Eu iria não comer nada e nem beber nada. E ali eu trabalhava numa escolinha particular, na época. Eu cuidava de crianças de 2 anos de idade. E ali eu segui minha manhã normal. Quando foi por volta de 11 e pouco, meio-dia, o meu dente do siso começou a sangrar, mas sangrava muito, era muito sangramento. E a gente ficou com medo de ser alguma coisa. A minha patroa me liberou e eu fui embora. Eu cheguei em casa, pedi para ele me levar no dentista, e ele disse para mim que eu era para me virar sozinha, que a partir de hoje, daquele dia, ele não era mais meu esposo, então eu tinha que aprender a me virar sozinha. Aí eu lembro que eu pedi o carro para ele, falei: então posso ir de carro? Ele falou: não, vai de ônibus se você quiser. E eu lembro que eu peguei o ônibus, eu fui chorando, e o Senhor em silêncio. E eu falava: Senhor, o que eu faço, Senhor? E o Senhor não falava nada. Eu desci, cheguei na dentista. Quando eu cheguei lá, ela viu meu dente, ela falou: mas Paula, não tem nada no seu dente está normal. Eu, como que está normal? Estava sangrando. Ela falou: Paula, não está nada, não está inflamado, não tem nada. Ela falou: eu vou te dar um remedinho, mas se acontecer alguma coisa, você volta. Nesse meio tempo, eu recebi uma mensagem dizendo para mim assim: não abaixe a sua cabeça, porque maior é o que está contigo do que o que está com ele. Aí eu lembro que na hora eu liguei para o meu irmão, pedindo para o meu irmão para nós subirmos ao monte, e meu irmão disse: vem aqui que nós vamos subir no monte. Subimos ao monte, e ali eu lembro que nós fomos entrar no monte. Meu irmão disse que não iria entrar comigo porque eu iria passar mal, porque eu estava de jejum, e como eu nunca tinha jejuado e nunca subido no monte, eu ia passar mal. Eu lembro que eu falei para ele: a minha causa é urgente, ou você entra comigo ou eu vou entrar sozinha. Aí nós entramos. E o monte onde eu gosto de orar até hoje nele, é um monte de mata fechada. E esse monte, ele dava certinho na rua onde eu morava na época. E eu lembro que eu fiquei com as mãos estendidas bem para a rua da onde eu morava. E ali eu comecei a pedir ao Senhor para que ele visitasse a minha casa, para que ele visitasse meu marido. E eu lembro assim que eu não via, mas uma voz me dizia que ele estava entrando na minha casa e que ele entrava na minha casa com anjos, com espada desembainhada de fogo. E ele dizia assim para mim: eu estou limpando a tua casa de dentro para fora. E tudo que é sujeira eu vou tirar de dentro da tua casa. Eu não via, mas eu ouvia como se fosse
como se fosse uma enxada. Quando você tira sujeira, crosta de sujeira, eu escutava um barulho estrondoso, como se estivesse arrancando toda a crosta. E o Senhor ia falando para mim, cada cômodo da minha casa que ele visitava. E ali foi algo extraordinário que eu vivi. Eu vivi um particular assim com Deus ali, extraordinário. Isso me trouxe força, isso me trouxe fé, renovou a minha fé. E isso me fez enxergar que a fé, ela tem poder quando nós agimos mediante aquilo que o Senhor tem nos falado. Eu lembro que eu desci do monte e eu pensei, agora ele está já liberto, já aceitou Jesus, né? A gente pensa que é assim. Quando eu cheguei em casa, ele estava mais bravo ainda do que nunca, porque já era tarde da noite, já era 6 horas da tarde. Ele estava muito bravo. E eu lembro que eu fui falar para ele que eu amava ele, que eu tinha ido no monte. Aí ele falou para mim que era por isso mesmo que ele estava me abandonando, me largando, porque eu era louca e tudo era monte, Deus e Deus. Ele não queria mais. E aí eu disse para ele que eu amava ele, que eu amava demais ele. E ele falou, olhou para mim e disse que ele não me amava mais. Que o que ele sentia por mim era carnal só, mais nada. Aquilo me doeu demais, porque ele pegou no meu braço, ele me saculejou e olhou mesmo nos meus olhos, dizendo, eu não te amo mais. Eu gosto somente do seu corpo, é carne, é só carne, só carne. E ali eu lembro que aconteceu uma situação entre a gente ali, e eu lembro que eu fui para o banheiro tomar banho, e lá eu me senti suja, eu me esfregava, porque era uma coisa que eu sentia, era algo terrível que eu sentia, fora a tristeza, era como se eu tivesse sido usada, sabe? Era uma coisa terrível. E ali eu falava para o Senhor, Senhor, por que de tudo isso? Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Eu falei, Senhor, até aqui eu estou sendo obediente, eu acabei de subir no monte, acabei de orar, Senhor, o Senhor falou que ia fazer. E eu só ouvi uma voz dizendo para mim, vai me adorar. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho força, Senhor, vai me adorar. Porque às vezes a situação de dor, ela vem para querer nos paralisar. Mas eu digo que depende de mim. O inimigo, ele vai agir diante do meu posicionamento. Se eu me prostrar e deixar a dor me consumir, de fato, ele vai conseguir destruir. Mas se mediante a dor eu entender que o Senhor permite a dor para me deixar mais próxima de cada dia, eu vou reagir de outra forma. E ali eu fui, tomei banho, me troquei, me arrumei, e ele falou para mim, onde que você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. E ele disse, vai de novo? Eu vou largar de você por causa disso e tal, e você vai para a igreja? Eu falei, vou. Aí eu olhei para ele e falei para ele, agora é você que tem que entender uma coisa. Com você ou sem você, eu vou servir ao Senhor. Se for da vontade do Senhor você ir embora, amém, você vai, mas você vai voltar. Mas eu não vou largar de Jesus. Eu não vou. E aí nós fomos, eu fui levar ele trabalhar, ele foi muito bravo, dirigindo muito rápido. Chegamos lá, ele saiu do carro, bateu a porta do carro e veio na porta do carona e falou para mim, não precisa me buscar amanhã, porque eu vou na procuradoria para dar entrada no divórcio. Eu disse, tudo bem. Fechei os vidros, ele atravessou a rua, eu fechei os vidros, liguei o louvor e comecei a chorar, chorar, chorar. E o Senhor disse para mim assim, eu vou te levar. E eu não fui, na verdade, eu saí da minha casa para ir para o culto da minha igreja. Mas quando eu estava no caminho, o Senhor me levou a uma outra igreja. E eu lembro que lá eu já entrei chorando e já entrei num estado assim que era só Deus mesmo. E ali uma moça cantou um louvor e ela desceu do altar, ela segurou na minha mão o tempo todo no louvor e ela só disse uma frase para mim quando acabou o louvor. Deus manda te dizer, ele derruba uma muralha hoje e ele te entrega uma vitória na sua mão. Mas eu peguei aquilo de uma forma tão poderosa, eu falei, ele ouviu as minhas orações no monte. E aí que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. O problema é que a gente olha muito o natural das coisas. Quando eu desci do monte, eu vi o meu marido como? Transformado. Transformado como? Ah, convertido? Não, do pior do que estava. A minha visão era o quê?
Não adiantou nada ir no monte, não adiantou nada orar. Quer saber? Eu vou largar a mão, vou abrir mão. Era isso que o inimigo queria. Só que o que acontece? A minha visão era aquela, mas a minha fé, a minha esperança estava naquilo que o Senhor poderia fazer diante do ato que eu fiz de fé. E às vezes o ato de fé nosso, nós não vamos olhar já e vai ver transformação. Mas o Senhor quer que você olhe diante daquilo que diz para você que não é possível, você olhe e você diga, não, eu creio que haverá uma transformação. Eu recebi aquela palavra daquela menina de uma forma assim que eu entendia que Deus ele poderia sim operar diante daquela situação naquele momento. Eu saí do culto, saímos do culto, eu peguei o meu filho, que na época tinha 10 anos, e ele pegou e a gente foi entregar o nosso jejum. E ali eu fui entregar meu jejum, parei num lanche, e aí o meu filho, meu esposo me ligou, e ele falou para mim, aonde quer que você tá? Eu falei para ele, eu tô aqui comprando um lanche e já vou para casa. Aí ele virou e falou assim para mim, eu preciso conversar com você, porque eu acho que eu tô ficando louco igual você. Eu ouvi uma voz que me chamou pelo meu nome, e essa voz me disse que o meu lugar é do seu lado. A gente pode conversar? Eu falei, pode. E aquilo veio, assim, uma alegria, mas uma alegria, assim, gigantesca dentro da minha alma. E eu falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Fui orar de madrugada, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor para que falasse comigo da maneira correta para falar com Ele. Eu preparei a mesa de café da manhã, ele chegou do trabalho, ele chegou chorando e ele disse para mim, eu preciso conhecer o seu Deus. Fala do seu Deus para mim. E ali eu comecei a falar do amor de Deus para ele, de tudo que eu ouvia. Por isso que eu digo sempre para as pessoas, ouça, vai à igreja para ouvir a palavra. Porque o Senhor nos instrui. Nós não sabemos quando vamos ter que agir diante de uma palavra que o Senhor nos fala. Porque em todo momento o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita para que a gente possa vencer os dias de lutas e de adversidades. Naquele dia eu comecei a lembrar de tudo que o Senhor falava comigo em 8 meses. E ali eu comecei a falar da história de Davi, comecei a falar da história de Zaqueu, comecei a falar do cego. O Senhor dizia para mim, abraça ele como uma irmã de fé e não esposa. E eu abracei ele com um amor tão grande. Eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor pode nunca mais me usar. O Senhor pode só me deixar sentadinha na igreja, mas usa a minha vida para falar com ele, porque ele é precioso para mim e é precioso para o Senhor. Nós fomos na sala, nós fomos da cozinha para a sala da minha casa, e ali comecei a falar para ele as coisas que o Senhor colocava no meu coração. Ele dobrou o joelho no chão, ergueu a mão dele e disse, eu quero aceitar a Jesus, eu quero aceitar a Jesus. E ali eu fiz o apelo, eu nem sabia como fazer apelo na época. Eu lembro que eu liguei para o meu irmão, e liguei para um outro senhor, que é o pastor Mário, que sempre me evangelizou. Liguei para eles, eles não atendiam. E aí eu falei, quer saber, eu mesmo. Comecei a lembrar do que eu ouvia. E ali eu fiz para ele, ele aceitou a Jesus. E ali nós começamos uma caminhada, eu e ele. E na mesma semana nós fomos no culto do lar. E ainda fiquei apreensiva, porque quem ia pregar era o meu irmão. E eu pensei, ele não vai receber muita coisa, porque a gente conhece, meu irmão conhece ele, né? Mas ali o Senhor usou meu irmão na palavra. E no final do culto, veio o meu irmão e falou para ele que a partir daquele dia ele estava subindo um degrau. Que Deus ia usar a vida dele na sabedoria. Que Deus ia revelar a palavra do Senhor para ele. E começou a falar muitas coisas. Meu marido hoje, ele é um homem assim, com muita sabedoria da palavra. Eu digo que o nosso ministério é totalmente diferente. Ele é o ministério de ensinar. E ele ensina a palavra de uma maneira maravilhosa. Ele é um homem temente a Deus, um homem correto. Eu digo que tudo que ele já era, o Senhor aperfeiçoou. E é isso que eu digo. E se eu tivesse desistido da minha família? E se eu tivesse desistido dele? Se eu tivesse desistido dele, eu não teria os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos depois da nossa conversão, que é o Davi
que tem 10 anos, e é o Benjamin, que tem 5 anos. E quando eu contei o meu testemunho no podcast, o Senhor falava exatamente isso para mim. Se você tivesse desistido no meio do caminho, você não teria os seus 2 filhos. Porque os meus 2 filhos é fruto meu e dele, de algo transformador que o Senhor nos deu, que o Senhor nos fez. Ele quer aparecer. Esse é o Benjamin. Fale oi, fale paz do Senhor. É. Oi. Então, é isso que eu digo. A gente não pode desistir. A gente não pode achar que a luta é maior do que aquilo que o Senhor tem nos falado. E ali o Senhor começou a trabalhar na vida dele. E o engraçado é que a gente começou a fazer trabalhos com morador de rua. Eu e ele sozinho. Quando assim que ele se converteu, a gente acordava de manhã cedo, preparava café da manhã, pãozinho, e a gente saía entregar para os moradores de rua, dizendo somente que Jesus amava e que Jesus podia transformar. Começamos a fazer obra com drogados, com usuários de droga, falando do amor de Deus. E ali o Senhor começou a transformar. Passamos muitas lutas, mas Ele é fiel. O Senhor é fiel para cumprir sobre as nossas vidas. E eu lembro que logo depois que ele se converteu, já no começo do ano, ele decidiu se batizar, aí ele se batizou, e o engraçado é que ele tinha uma banda, e a banda dele tocava Raimundos. Tinha às vezes que nós estávamos arrumando para ir para a igreja, e ele estava lá cantando Raimundos. Eu ia lá e falava para ele assim, amor, pelo amor de Deus, nós estamos se arrumando para ir na igreja, e você cantando música do mundo. E ele dizia para mim, mas não é você que diz para mim, que dizia para mim que quem convence o homem é o Espírito Santo? Deus está trabalhando na minha vida. E o Senhor dizia para mim, não coloque a mão aonde eu estou trabalhando. Aí quando eu fui ver, ele já não estava mais cantando música paralela do mundo. Quando eu fui ver, ele já estava lá tomando banho, cantando Deus do Impossível. Quando eu fui ver, Deus começou a dar ministrações de louvores ao coração dele. Ele tem alguns louvores escritos até hoje, guardado. Então, vale a pena a gente não desistir. Isso vale para o seu casamento, isso vale para um sonho seu profissional, isso vale para um ministério, porque às vezes nós queremos desistir, porque nós achamos que desistir é mais fácil. Mas entenda que se você desistir aqui, lá, quem garante para você que se você desistir aqui e lá na frente uma mesma situação vier, você vai conseguir lutar e vencer. Você só vai vencer se você vencer aqui. O Senhor nos permite situações para vencermos aqui, porque é grande o que Ele tem para a nossa vida. Hoje, um homem que outrora brigava, xingava, ele é um homem que sempre está comigo, é um homem que me incentiva. Ele me incentivou a abrir o meu estúdio de beleza. Ele sempre dizia para mim, você é mulher de Deus, você é mulher de Deus, você tem crédito com Deus. Um homem que outrora não via eu como mulher de Deus, um homem que outrora falava que Deus isso, que Deus aquilo, hoje é um homem que serve ao Senhor. E interessante que eu falo para ele, né? Eu falo que Deus é tão lindo e maravilhoso, que Deus transformou ele, porque ele é um homem muito sábio. Hoje ele tem uma empresa também. Então é isso que eu quero dizer. O que Deus tem para fazer. Se nós não tivesse vencido, se eu não tivesse vencido aquela situação, ele talvez não seria quem ele é hoje. Aonde eu estaria? Aonde estaria a minha família? Então é essa palavra, esse testemunho que eu quero deixar para vocês. Eu digo que ele foi o maior incentivador da minha vida com Deus, porque foi através dele que eu aprendi a orar. Foi através dele que eu ganhei intimidade com Deus. E essa intimidade, ela não perde. E é no momento de mais dor da minha vida que o Senhor me levou ao propósito. E é isso que eu quero deixar para a sua vida. A propósito no meio da sua dor. A propósito nas situações de adversidade. Que nós possamos ver Jesus em todo o tempo. Hoje o Senhor me deu uma palavra. Hoje não, a gente foi num culto ontem e ouvimos essa palavra. Que vai falar quando Jesus... ele está no barco dormindo e os seus discípulos se desesperam. E aí o Senhor, a palavra vai dizer assim, que os discípulos disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquilo veio no meu coração
E eu fiquei hoje o dia inteiro meditando nisso. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Ele disse uma única palavra: acala-te, cala-te e aquieta. Aí eu quero te perguntar, quem é esse que acalma as tempestades do teu coração? Quem é esse que pode ter o controle de toda a tua história? Quem é esse que pode mudar um cenário de morte para um cenário de vida? Quem é esse que pode mudar um cenário de destruição para restauração? O que eu quero que você entenda, que nem sempre o Senhor vai nos guardar para que a gente não possa entrar em determinadas situações. O problema não é eu estar em situações, o problema é se Ele vai estar comigo. Se Jesus estiver com você, no meio da fornalha, no meio da cova, não importa qual é o cenário, Ele está com você. E se Ele está com você, se Ele tem poder para acalmar a tempestade, para calar o mar, a tempestade, quem é esse que não pode fazer por você o que você precisa? Nós precisamos aprender a lutar por aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor me deu meu marido há anos atrás. Eu tinha 16 anos de idade quando eu conheci meu esposo. Conheci ele na escola. E quero dizer que eu era uma jovem que não queria casar. Era uma jovem que, por passar tantas lutas familiares, tantas rejeições, tantas situações, que eu não me via casada com família. Porque eu pensava, se o meu pai me abandonou, por que é que o outro homem não pode me abandonar? Mas quando o Ricardo chegou na minha vida, eu digo que ele me ensinou o que é amor. Ele me ensinou o que é família. Porque quando eu conheci ele, eu aprendi a ter um amor que eu não tinha e que eu buscava. Então, se o Senhor me deu ele lá atrás, eu digo assim, mesmo sem conhecer o Senhor como eu conheço hoje, o Senhor cuidou de mim, porque o Senhor me preparou o melhor esposo para mim. E ali eu falo, como é que Deus não está nesse negócio? Como é que o inimigo pode vir e bagunçar as coisas e achar que ele tem poder para isso? Então a gente precisa aprender a lutar por aquilo que Deus nos dá. A sua família foi Deus que deu. O teu sonho foi Deus que deu. Porque José, ele não era um sonhador. José, ele teve um sonho. E esse sonho não era dele. Esse sonho era do Senhor para ele. Então, você entende isso? Se você tem um sonho, prossiga, lute com todas as suas armas, mas aprenda a lutar com as armas certas. A maior das armas é orar, jejum e palavra. Eu quero deixar isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero deixar para você, ó. Palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Se é Ele a palavra, se a palavra está sobre a sua vida, se a palavra está sobre o teu caminho, o que é que pode dar errado? Nada pode dar errado. Talvez nós não vamos alcançar de imediato alguma coisa, mas certamente lá na frente o Senhor trará aquilo que nós precisamos. Porque a gente quer caminhar, a gente já quer a bênção já. A gente não quer passar pelo processo. O povo que foi trazido do Egito, que teve ali a sua escravidão ali, que viveu anos escravo, quando foi para fazer a travessia do Egito para a terra de Canaã, o povo não queria passar para o processo. O processo era qual que é o processo? Era deserto. E quem é que quer ir para o deserto? Só que no deserto ele cuida. Na trajetória para a sua vida, na trajetória para você chegar onde você precisa chegar, ele vai cuidar. Só que nós não queremos essa trajetória. Nós queremos pular do Egito para Canaã. Só que no meio do deserto ele nos ensina. No meio do deserto ele nos traz experiência. No meio do deserto ele vai mostrar para mim e para você que ele está cuidando de tudo que nós precisamos. Eu costumo dizer que deserto sem Deus é provação. É provação. Deserto com Deus é propósito. Então, entenda, se você está no propósito, ainda que esteja no deserto, Ele está com você. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Não desista. Não desista.
Eu digo que Jesus ele é lindo, maravilhoso. A gente tem luta, mas a gente tem aprendido muito com Deus. Eu digo que Deus tem sido muito misericordioso, muito bondoso para com a nossa vida. Hoje eu tenho meu esposo para orar comigo. Subimos no monte e toda essa repercussão que está dando de mulheres, eu atendendo mulheres, conversando com mulheres, ele tem sido o meu maior incentivador. Amor, você tem que fazer isso, amor, você tem que fazer aquilo, amor, não sei o quê. Eu fui agendada para pregar em alguns lugares e ele, eu vou com você. Então é sobre isso. É um companheiro, é um homem de Deus. Foi um processo que precisamos passar. Para esse processo eu amadurecer, para que nesse processo eu fosse curada. Eu fosse curada. Eu não posso curar você se eu não for curada. Eu não tenho como curar ao meu redor se eu não for curada. Eu precisei passar pelo processo de cura. E ali eu pude entender que através da minha vida o Senhor iria mover. Então eu quero dizer para você, seja uma mulher sábia que edifica a tua casa, seja uma mulher intercessora do teu lar, interceda pela tua casa, seja uma mulher que você tem depositado a tua esperança no Senhor, seja uma mulher que edifica a tua casa na rocha, diante da palavra de Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, o Senhor sempre vai vir e vai nos fortalecer e vai nos direcionar para que a gente venha chegar diante do propósito. Guarde isso. Fé nos dá o poder para agir. Quando Ana, ela gera Samuel, o que fez Ana gerar Samuel? Foi fé. Porque ela faz o quê? Ela vive prostrada, ela vive diante de uma situação difícil, mas chega um momento que ela tem que se posicionar. E ela, diante da fé, ela age. Porque ela faz ali, diante de Deus, ela entrega para Deus aquilo que ela nem tinha ainda. E ela vai dizer, se benignamente da tentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e me deres um filho varão, eu o darei todos os dias de sua vida. Aqui ela agiu com fé. Ela entregou aquilo que ela não tinha. E ela foi aonde? Orar ao Senhor. Então houve uma reação. Tudo na nossa vida tem que ter uma reação. Se eu me prostrar, se eu permitir, eu tenho dito para as mulheres, não fique prostrada, não abaixe sua cabeça. A situação está difícil, o seu marido está difícil, não abaixe sua cabeça. O que vai melhorar se você baixar sua cabeça? O que vai resolver se você se prostrar? Aí que o inimigo vai entrar e vai ainda detonar tudo. Nós, como servas do Senhor, soldadas do Senhor, nós temos que manter o quê? Como diz essa palavra em Efésios, a nossa armadura. Nós temos que estar ali, ó, diante da palavra de Deus, atentas. E intercessão é isso. Interceder, buscar. Eu falo que o maior ministério na minha vida é a minha casa. É os meus filhos. É o meu marido. Eu sou intercessora dele. Ele é o meu intercessor, mas eu sou intercessora dele. Através da minha vida e da sua vida, mulher, que a sua casa permanece de pé. Então, coloca a sua casa na rocha, na palavra, diante de Cristo, porque não tem nada que vença esse poder, porque com Cristo, nada pode sair do contrário, nada sai de rota, nada é destruído, porque Ele tem poder para todas as coisas. E nós estamos aqui, juntos, vivendo o plano de Deus, adorando a Deus e glorificando a Ele todos os dias, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Eu quero agradecer, querida, por esse privilégio de estar aqui, de poder falar, né, o meu testemunho, poder incentivar você para que você venha reagir, para que você venha lutar por aquilo que o Senhor te deu. Não desista daquilo que o Senhor te deu. Lute com todas as armas no Senhor. E quando a gente luta no Senhor, a gente tem vitória em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Que testemunho. Meu Deus, que testemunho. Uma frase, né, que a senhora falou durante a live que me marcou. Anotei algumas coisinhas aqui que foram faladas. Vou falar bem rapidinho, porque eu acho que daqui a pouquinho o tempo da live já encerra.
mas foi que momentos não são eternos. E isso, assim, veio no meu coração, porque às vezes a gente está passando por uma certa situação em que a gente acha que a gente nunca vai sair daquela situação, né? A gente se prostra diante daquela situação. E foi o que a senhora falou, a gente precisa, de fato, parar de ficar olhando para baixo e olhar para o alto, né? A gente precisa olhar para o alto, porque é de onde vem o nosso socorro. E algo também muito interessante é que, durante todo esse processo, né, o que a senhora compartilhou conosco foi que, de alguma forma, esse deserto te ensinou a ter, de fato, ter intimidade com o Senhor. Te ensinou a orar, né? E que muitas das vezes a gente está passando por alguma situação em que a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou ligar para a pastora, eu vou ligar para um amigo, eu vou falar com fulano, vou falar com ciclano, quando na realidade a primeira pessoa que nós devemos ir, né, nos prostrar, procurar de fato, colocar a situação, a gente não procura, né? A gente entrega os nossos problemas nas mãos das pessoas que não vão nos dar uma ajuda, mas quem pode realmente resolver, a gente não procura. Então, isso, assim, me marcou muito. E eu que agradeço, né, à senhora por ter essa disponibilidade de estar aqui compartilhando esse testemunho edificante com essa família. Olha só que bênção! Amém! Olha que bênção! Tá vendo? Se tivesse desistido. Que vai dizer: não me atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas me atentando para coisas que vêm do alto, porque o que vem do alto é eterno. É exatamente essa palavra. Meu socorro vem do alto. A gente se atenta muito com o hoje aqui. E o hoje aqui, é como um tempo de chuva. Chovendo hoje, está frio hoje. Amanhã está um sol gostoso e quente. É isso. É exatamente isso. É momentâneo. O momento não significa nada. O momento não diz que está sendo destruído. É um passar de momento. É necessário. É necessário passar por desertos. É necessário passar por vales. E o Senhor, Ele faz grandes coisas em nome de Jesus. Amém, pastora, muito obrigada, viu? Eu vou desativar aqui os comentários, só para o pessoal poder tirar um print, para não ficar com comentário aqui. Vamos tirar um print para a gente poder fazer uma foto bem bonita. Pessoal, tira um print, depois pode me marcar, marca a pastora para a gente poder repostar. Você que esteve aqui na live, né? Que você que recebeu essa bênção desse testemunho tão edificante. Vamos lá, vou contar até 3 e a gente vai e tira o print. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Foi? Foi aí? Não consegui, mas depois você me manda. Quer tirar mais uma vez? Quer ir mais uma vez? Vamos lá. Tá. Não, pode me mandar. Depois eu mando. Gente, deixa eu ativar aqui. Vocês que estiveram aqui na live, muito obrigada. Eu vi que algumas pessoas começaram a me seguir. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui no conteúdo. É um conteúdo cristão, tá? Muito, muito, muito bom. Tem outros testemunhos também aqui. Lá no meu canal do YouTube também, E aí Crente, tem testemunhos também lá, que eu já tinha feito algumas lives no ano passado. Então vai lá para você conhecer também. E é isso, pastor, uma honra ter a senhora aqui, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, a sua família, o seu ministério. E conte comigo para o que precisar, tá bom? Viu, meu amor? Beijo, prazer em te conhecer, tá? Deus abençoe e continue. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus, gente. A live vai ficar salva, hein? Quem não assistiu a live toda, depois só volta no início para poder assistir se você não assistiu, tá bom? Gente, fica com Deus.